Olá a todos do Manchester City, bem-vindos a mais um vídeo da Manchester City Brasil. Dessa vez aqui para comentar sobre o pós-jogo de Manchester City e Young Boys, Manchester City 3-0 no Young Boys, jogo que acabou de terminar, alguns minutinhos. Bom, foi um jogo muito interessante, né? Porque além da vitória, a gente garantiu a vaga para as oitavas de final. E, bom, isso é positivo porque a 11ª vez seguida que o clube garante a vaga nas oitavas de final, então é importante. Enfim, comentando sobre o jogo, foi uma partida bastante fácil para o Manchester City, porque, bom, a equipe do Young Boys não é lá essas coisas, e com todo respeito, obviamente, comparado ao City, no caso, né? Então foi um jogo que o City praticamente ditou o ritmo do início ao fim, então o City praticamente fazia o que queria na partida. Mas bom, falando sobre a escalação, o Man City entrou com algumas mudanças, né, do time titular para o time de hoje, né? Descansou alguns jogadores, como o Rodri, Júnior Álvares, Bernardo Silva, que são jogadores importantes. Mas, indo para a escalação, de início, ia ser Ederson, Akanji, Dias, Stones e Gvardiol, mas o Akanji parece que sentiu algum probleminha durante o aquecimento e acabou sendo o Walker. Então, Stones, Walker, Ederson, Walker, Stones, Dias, Gvardiol. Aí no meu campo, como eu falei, Rodri não participou desse jogo, ganhou descanso, então entrou Lewis, Nunes, Kovacic. E o ataque foi formado por Jack Grealish, Haaland e Phil Foden. Enfim, aí você sabe como é que funciona, né? Quando o City estava com a bola, o Stones vinha para fazer a dupla com Lewis e assim prosseguiu o jogo. E como eu falei, foi praticamente o domínio total do Manchester City. Até tem uma página do Twitter que é a XG Philosophy, que inclusive é muito boa, é muito interessante para você que gosta de XG, X-Points, XG Considered e também XA, que é Expected Assistance. É interessante, se você gostar. Enfim, eles comentaram eles tweetaram que o Manchester City teve 3.77 de XG e o Young Boys teve 0 de XG, tá ligado? Então foi um assombro. E o City também finalizou 27 vezes nesse jogo, então foi um bagulho apoteótico, assim, surreal mesmo. Mas, enfim, os gols. O primeiro gol foi marcado de pênalti, né, pelo Haaland, sofrido pelo Matheus Nunes. O segundo gol foi uma bela jogada do Manchester City, um belo trabalho em equipe. Começou lá do Ederson e terminou no Foden, fazendo uma bela jogada para cima do zagueiro lá, sendo um Foden muito agressivo nessa partida, inclusive. Gostei bastante disso nele. E aí saiu o segundo gol. E o terceiro gol foi um tirambaço do Haaland de fora da área. Para mais uma vez calar a boca dos críticos que só falam que ele faz gol dentro da área ou debaixo da linha. Debaixo da linha não, né? Em cima da linha. Então, mais uma vez, um tirambaço fora da área. E assim terminou o jogo. Então, mas teve algumas atuações que eu gostaria de dar uma pincelada. A primeira delas é do Matheus Nunes e do Kovacic. Achei que a dupla ali no meu campo foi bem interessante, o Matheus Nunes se apresentando bem no ataque, também construindo boas jogadas, juntamente com o Kovacic, que sabia trabalhar bem no espaço curto, também tinha vários passes que ele quebrava a linha, e eram dois jogadores que carregavam bem a bola, que levavam bem o time da defesa por ataque. Então eu achei bastante interessante essa partida deles, partida bem honesta, né? Então os jogadores estavam sendo bem criticados pela torcida no Twitter, ou X, como você quiser chamar. Então eu achei uma partida muito honesta, muito boa, que dá confiança para os jogadores que acabaram de chegar e que, obviamente, precisam se adaptar ao Manchester City. Precisamos ter um pouquinho mais de paciência, enfim. Acho que os jogadores vão render bastante. Não são jogadores extraordinários, world class em suas posições, mas são jogadores bastante confiáveis e bons. Então acho que dá para ter um voto de confiança neles. Outros jogadores que eu gostei bastante dessa partida, obviamente além do Haaland que fez os 2 gols, foram o Jack Grealish e o Phil Foden. Jack Grealish, como sempre, tomando boas decisões, bons passes, obviamente um controle de bola absurdo.
bastante interessante. Se não me engano, ele tem 97% de acerto de passe, então algo bizarro assim. E o Phil Foden, um Phil Foden bastante agressivo, indo pra cima, buscando o jogo. Um Phil Foden bastante como da temporada 2021, né? Então foi um jogador bastante assim, gostou de se assistir. Muito, muito impactante. E o Haaland, né, que foi apoteótico mesmo, um cara imparável. Inacreditável esse cara também. Outro jogador bastante interessante, outro jogador que jogou muito bem, obviamente, foi o John Stones. Supriu bem a ausência do Rodri nessa partida. Obviamente, porque ele já meio que faz essa função com o Rodri, mas foi um jogador que praticamente não me fez sentir falta do Rodri, no caso. Achava que a gente ia sentir obviamente não a mesma coisa com o Rodri, né? Mas, enfim, um jogador que foi interessante, como sempre. E bom, foi essa partida. A gente encaminhou a vaga mais uma vez para as oitavas, sem dificuldade, sem muita dificuldade. Agora a disputa só para ver se a gente fica em primeiro, coisa que eu acho que a gente vai conseguir. Porque, se não me engano, o jogo contra o RB Leipzig é em casa, então sem problemas. Enfim, mas o City também bateu alguns recordes nesse jogo bastante interessantes. Se não me engano, o City bateu o recorde, chegou à marca de 150 gols na Champions, ou 250 gols na Champions. Eu não lembro agora o número exato. E tipo, foi com 119 jogos a menos do que qualquer outro clube na história. E também a gente agora é o clube que detém a maior invencibilidade, um clube inglês com a maior invencibilidade em torneios europeus. Então isso é bastante importante. Cria uma casca, mostra que o nosso time é muito cascudo em jogos europeus, né? A última derrota foi pro Lyon, lá em 18-19, na primeira rodada da Champions. Então mostra que a gente evoluiu muito nesse quesito. Agora o nosso próximo jogo contra o Chelsea, só se eu não estiver enganado, é fora de casa. Então é um jogo importante, apesar de que o Chelsea parece um clube meio meme, mas eles são um time bem, um time ajeitadinho, tá? Apesar dos tropeços e em alguns jogos inexplicáveis, esses caras realmente podem ser perigosos. Então vai ser um real teste pra gente. Esse confronto contra o Chelsea. Enfim, esse foi o vídeo. Curte, compartilha se você gostou. Dê algum feedback nos comentários sobre o que vocês querem ver aqui no canal. E bom, até o próximo vídeo. Falou!